infelizmente, né, nós sabemos como é enfim, escolas públicas, o IFE é uma escola pública, mas o que eu digo escolas públicas estaduais. Então, nós sabemos da deficiência e dos problemas que existem na rede pública estadual de ensino. Né? Na verdade, educação de maneira geral, mas eu não vou entrar por essa seara aí não, porque senão eu vou longe demais. Então, a maioria de vocês vem de um ensino de física e matemática, particularmente, que é o que nos interessa aqui, e ainda diria português, deficiente. Né? E vocês, o primeiro passo que eu peço a vocês é tomarem consciência disso, certo? Tomarem uma consciência disso, assumirem aquilo que vocês têm como dificuldade mesmo, fazer uma avaliação em si, e buscar reparar isso à medida do possível. O curso de Física 1, que é esse que nós estamos, ele é o curso mais fácil de Física. Por quê? Quem viu pelo menos a parte de Mecânica no ensino médio, muda muito pouca coisa. Muito pouca coisa muda aqui. Certo? Muita pouca coisa. Muda em relação ao ensino médio. O que vai mudar? Basicamente, é a introdução do cálculo diferencial integral, em algumas demonstrações, né? E às vezes o nível de abordagem de alguns problemas. Mas na parte especificamente de dinâmica, leis de Newton, é basicamente o curso de física do ensino médio. Tá? Então, porventura, quem fez um bom curso de física no ensino médio tem uma boa base aqui, de física 1, de mecânica, tá? Terá uma boa base para a gente seguir em frente. Aqueles que têm uma deficiência nesse nível, é bom. Enquanto eu estiver começando lentamente, pegar os livros básicos mesmo de ensino médio e dar uma revisada, dar uma olhada. Não faz mal nenhum. Apesar de que nós vamos construir tudo aquilo novamente. Tá? Nós vamos pegar o livro de mecânica, que seria o livro de mecânica do ensino médio, e pegar ele todinho. E alguém está falando alguma coisa no zap aqui, rapidinho. Veja aí, Luísa, tá? O pessoal tá comentando alguma coisa aí. Tá bom, professor. Eu tô resolvendo aqui com o pessoal. Tá certo. Quer que eu mande? Eu vou te mandar o link da aula. Eu não sei como é que eu pego o link novamente da aula aqui. Eu coloquei na descrição do grupo, professor. Aí eu tô mandando de novo aqui, da aula do Meet, ou do Classroom. É porque quando eu abro aqui, ele abre um link da aula. Agora eu fechei, agora não sei como é que eu vejo novamente isso. Que aí eu já jogava pra lá. Deixa eu ver aqui. Não tô achando, não. O que é isso aqui? Atividades. Chat, mostrar todos. Detalhes da reunião. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, achei. Vou mandar lá agora. Então, qualquer um dos dois, acho que chega. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, pessoal, pense assim que... Então, veja isso, tá? Façam um exame de consciência de vocês e veja, poxa, meu ensino médio foi massa, eu tirei 10 em física nas 4 unidades. Então, beleza, tô tranquilo. Não, eu tirei 0 em tudo, passei por misericórdia do professor, né? O misericórdia da escola. Então, é bom rever isso, fazer essa análise. Por quê? Porque é sempre bom a gente não começar do zero. Apesar de que, como eu disse, nós vamos refazer tudo, mas quem já sabe alguma coisa, já parte já uma certa vantagem na largada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vocês refletirem a respeito disso. E não faz mal nenhum, por exemplo, de hoje para a próxima semana, nesse período que vocês têm aí de atividades assíncronas, dar uma revisada pelo menos na parte cinemática. Que esse é que será nosso primeiro assunto. Eu posso indicar até a bibliografia para vocês. Eu gosto particularmente para o nível que nós estamos trabalhando no Ramalho. Qualquer livro do Ramalho, eu acho que está de bom tamanho para vocês estudarem, tá? A parte cinemática. Vocês acham aí, você sabe explorar a Deep Web aí, né? Então vocês sabem encontrar aquilo que vocês querem aí pelas internets da vida. Né? Quem não tiver o livro fisicamente. Infelizmente, como estamos no processo de online, nem todo mundo pode comprar livro. Então a gente tem que usar os recursos que temos à mão, né? As mãos. Então, assim, tem esse livro Então, eu recomendo, primeiramente, isso, que vocês façam essa revisão, façam esse exame de consciência, façam uma revisãozinha do ensino médio. Depois, aqui da aula, eu vou passar um itineráriozinho para vocês, assim, da atividade assíncrona,
Mas, basicamente, inicialmente, seria já isso, tá? De hoje para a próxima semana, dá uma revisada, nesse horário de aula mesmo. Pega o Ramalho, tô até com ele aqui do meu lado. Pega o Ramalho, dá uma revisada na parte toda cinemática, rapidamente, faz alguns exercícios, vê toda a parte teórica. Isso vai ser bom para nós aqui, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte, falar agora da nossa disciplina. Então, Física 1, como eu já falei aqui, o assunto que nós vamos abordar aqui é a mecânica. O que é mecânica? A mecânica é o estudo do movimento, tá? O estudo do movimento. Podemos resumir mecânica como estudo do movimento. Esse estudo do movimento é dividido em algumas partes, tá? Existem várias partes. A primeira parte do estudo do movimento, nós temos a parte da cinemática, que é o movimento sem as causas. A gente vai estudar o movimento em si. Essa parte cinemática, ela é muito mais matemática do que física. A gente vai ver que não há muito conceito físico ali, né? É uma descrição dos movimentos, simplesmente, através de funções. Então, é um assunto matemático. E vai exigir muito de vocês também o cálculo diferencial, né? Integral. Vai exigir muito cálculo diferencial integral. Não vai exigir muito no sentido, o assunto exigirá cálculo diferencial integral, mas do cálculo diferencial integral não será exigido muito. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Ou seja, não terá grandes integrais para integrar, ou grandes derivadas para fazer, nada disso. A gente precisa dos conceitos, saber o que é um derivado, saber o que é um integral. Tá? Então, saber derivar e integrar funções polinomiais, por exemplo, que é o caso mais trivial de derivada integral. Eventualmente, pode aparecer uma função seno cosseno, uma função exponencial, tá? Mas nada muito elaborado. Não vou pegar aqui funções muito elaboradas para vocês integrarem, tá? E se aparecer, porventura, em algum momento aí, alguma questão e algum problema, eu darei a integral para vocês. Vocês só vão ter que chegar naquele formatozinho, aí usa a tabelinha e fazem, tá? Se chegar na integral muito elaborada, preste atenção no que estou falando. Se for uma integral muito elaborada. Se for uma integral trivial, sim, vocês fazem como vocês acharem melhor. Vocês fazem tranquilamente, tá? Então, exigirá muito de você. Então, a primeira parte é a cinemática, que eu estudo o movimento, sem nos preocuparmos com as causas. Ou seja, na cinemática, para nós, basta o que o móvel se move. Desculpe a redundância. Né? Que o objeto se move. Pronto. É isso que basta para nós. A segunda parte da física, após a cinemática, adentraremos na parte da dinâmica. Né? E a dinâmica já estudaremos as causas do movimento. Então, as causas do movimento. Então, não mais nos ateremos apenas ao movimento em si, mas às suas causas. Lá estará o quê? Lá estará as leis de Newton, lá estará a conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, lá estará energia. Basicamente, esses três tópicos. Então, seria um segundo momento. E o terceiro momento, o que resta daí? O que resta? Falamos de cinemática, falamos de dinâmica. Aí nós temos um terceiro momento, que é a cinemática e a dinâmica de rotação. Assunto importantíssimo. Tá? Especialmente para vocês de engenharia, esse assunto é muito importante, dinâmica de rotação. Mais ainda para quem faz de engenharia mecânica, também elétrica. Química talvez nem tanto, mas engenharia mecânica e elétrica, mas principalmente mecânica, né? Todo motor tem como princípio rotação. Né? Todo motor gira. Está associado à rotação. Então, os conceitos de torque, momento linear, momento de uma força e torque são a mesma coisa, cálculo de torque, cálculo do momento de inércia. Então, esses conceitos têm que estar bem consolidados para vocês. E se tivermos tempo, gostaria de fazer, porque o assunto é o mais legal, é o mais interessante para vocês, é o mais curioso, mais lúdico, vamos dizer assim, que é a parte de gravitação. Não sei se teremos tempo. No curso presencial já é difícil. No curso online, com 50% da carga horária, se torna praticamente impossível. Então, isso aí nós teremos que avaliar no decorrer do tempo. Tá? A gente vai vendo. Se for necessário gravar alguma aula extra, eu posso gravar e disponibilizá-la. Eu não gosto de fazer esse procedimento. Também posso indicar para aulas assíncronas alguma videoaula de um assunto que, por exemplo, para a gente adiantar o assunto, eu pego uma aula assíncrona, disponibilizo lá, vocês assistem no dia
de aula síncrona, e aí na aula seguinte, se tiver alguma dúvida, a gente tira isso, lei de Kepler, João. Se tiver alguma dúvida, lei de Kepler, lei de Newton também da gravitação universal. E se tiver alguma dúvida daquela aula, a gente tira na aula seguinte. Então é uma possibilidade também de nós atuarmos, tá? E possivelmente será assim. Eu tenho que ainda fazer a listagem de aulas, procurar um bom professor assim, que tenha videoaulas disponíveis para poder disponibilizar para vocês essas aulas. E aí, nas aulas 5, então, a gente pode fazer assim, eu e ele, entendeu? Vamos ver, a gente vai caminhando e vai vendo. Então, assim, basicamente esse é o conteúdo do curso, fecha-se aí, tá? Cinemática, dinâmica de rotação e gravitação. Seriam esses quatro momentos. Bom, como seriam as avaliações, eu ainda não defini, tá? Parte elétrica? Não, parte elétrica é física 3, tá? Eletromagnetismo, eletromagnetismo é física 3. Não é física 1, não. Então, física 1, física 1 é só mecânica. Física 2, termodinâmica, ótica e oscilações. Ondas e oscilações. Não, ótica não, desculpa. Física 2 é termodinâmica, ondas. Termodinâmica, ondas e oscilações. Acho que são esses três. Não sei se está faltando alguma coisa. Física 3, eletromagnetismo inteiro. E física 4, que é ótica e física moderna. Física 4, só quem pega é pessoal de elétrica, né? Engenharia elétrica. A parte física 4. A física 4 é uma das que eu mais gosto, né? Mas a 3 e a 4. Então, assim, basicamente esse é o conteúdo do nosso curso, tá? Então vamos percorrer esse itinerário. As avaliações, eu vou ainda pensar como fazer as avaliações, porque cinemática, provavelmente a primeira avaliação versará sobre cinemática e dinâmica, tá? Porque cinemática a gente vai ver, vou pegar um livro aqui, vocês vão ver que na cinemática é pouca coisa, não é muita coisa. Pouquíssima coisa que nós vamos ver em cinemática. Estou olhando o livro aqui. Então, provavelmente... aqui. Tá. Então, vou ver como é que eu vou dividir isso direitinho. Porque aqui você tem vários capítulos. Por exemplo, capítulo 1, 2 e 3. 1 é introdução, são conceitos gerais de grandezas físicas, unidades de medida, incerteza, organismo significativo. Isso vou deixar para o laboratório, certo? Isso eu vou deixar para o laboratório. Vetores. Bom, eu vou presumir que você saiba operações básicas com vetores, tá? Mas presumir que você sabe operações básicas com vetores. Eu as apresentarei no decorrer do caminho. Eu não vou dar uma aula de vetores, falam tudo sobre vetores. Vetor é isso, tá. A gente vai, à medida que for necessitando, eu vou apresentando as propriedades dos vetores. Também posso indicar, recomendo que vocês peguem na sexta-feira, eu vou fazer um itinerário para vocês e revisem esse assunto de vetores com qualquer livro de Física 1 do ensino médio mesmo, tá? Do ensino médio mesmo, não precisa de superior, não. Claro, se tiver do superior é melhor. Mas vocês não precisam ir para o superior. O ensino médio, para mim, já é bastante. Sim, nós necessitaremos de produto escalar e produto vetorial lá na frente. Quando eu vou necessitar essa necessidade, eu vou apresentar para vocês isso, tá? Então, fiquem tranquilos por enquanto. Então, eu não gosto de fazer uma aula só de vetores. Não gosto, nem no ensino médio eu faço isso. Abstrato, é matemático, e quando eu preciso da propriedade, ninguém lembra. Então, assim, é a primeira aula do curso. Aí, quando eu vou precisar lá na 10ª, ninguém mais lembra o que era. Eu tenho que explicar tudo de novo. Então, eu prefiro que vocês, como vocês já passaram para o ensino médio, vocês lembram, vocês viram vetores, mal ou bem vocês viram. Vocês devem lembrar de algumas propriedades básicas de vetores. Vocês terão uma disciplina, eu acho que vocês não têm, não. Vocês têm, sim, a disciplina de geometria analítica, se já não fizeram, vão fazer GA, isso. Pronto, já fizeram, não ainda. Tem GA, então, assim, eu não preciso gastar tempo aqui com vetores com vocês, tá? E aí, claro, se tiver alguma dificuldade, professor, não entendi, não lembro isso aqui, me lembra aí, eu lembro, não tem problema nenhum, tá? Eu só não quero dar uma aula de vetores, sendo que vocês já viram geometria analítica, viram no ensino médio, e aqui não vai ter mais nenhuma novidade. A única novidade que será introduzida é o produto escalar e produto vetorial,
que quando eu precisar, a gente vai precisar lá em dinâmica, vai precisar lá em dinâmica, em energia também, alguma coisa, quando eu precisar, eu faço uma breve explanação para vocês, para relembrar vocês, tá? Bom, então esse é o primeiro capítulo aqui. O livro que eu vou utilizar como base, né, é esse aqui. É o C.S., né, conhecido como C.S. Zemansky, tá? Vocês conseguem achá-lo por aí. Eu sei que vocês já têm, se já não tiverem, né? Então, é o guia que eu vou trilhar aqui por eles, exercícios e tudo, acho que são dele. Tem lista de exercícios, vou passar para vocês. Bom, então a primeira parte é isso. Então, o capítulo 1. O capítulo 2 aqui é o chamado movimento retilíneo, que eu não vou dar movimento retilíneo puramente, eu já vou entrar em movimento tridimensional. Para mim, não faz sentido falar, repetir o quê? Tá. Dá para ver? Printa a tela. Dá sim, professor. Obrigada. C.S. Zemansky, Física Mecânica, tá? Tem várias edições desse livro. Qualquer uma. Mas se não tiver, professor, eu tenho o Halliday. Beleza. Problema nenhum. Professor, eu tenho o Tipler. Ótimo. Problema nenhum. Basicamente, são todos basicamente iguais. Não tem muita diferença, não. Um ou outro, um tópico a mais que um coloca, enfim. Mas basicamente é o mesmo livro, tá? O conteúdo é o mesmo. Então, aí vamos para a cinemática tridimensional, dinâmica, lei de Newton, trabalho e energia, conservação da energia, momento impulso, rotação, dinâmica rotação. Esse aqui nem tem gravitação nesse livro. Gravitação não sei onde é que está nesse livro. Não sei em que livro está, deixa eu procurar aqui. Não tem gravitação, não. Estranho. Mas aí na hora, se não tiver, eu procuro algum que tenha e indico a vocês. Eu estou achando gravitação aqui. Curioso. Centro de gravidade, não. Rotação de corpos. Aqui. É o primeiro capítulo do segundo volume. Gravitação. Capítulo 12 do segundo módulo, que na verdade é o primeiro capítulo do volume 2. Tá? Então, basicamente é isso. Como eu vou dividir esse assunto em avaliações, eu não sei. Então, pretendo fazer pelo menos, no mínimo, 3 avaliações, tá? Não pretendo fazer mais do que isso pro meu bem e pro bem de vocês. Se eu pudesse fazer, faria até menos. Só que menos também pode prejudicar vocês na hora que dividir lá, fazer as médiazinhas, né? Eu acho que talvez não seja bom. Como vocês têm feito avaliações, só por curiosidade? Quantas avaliações têm feito? Geralmente 3, professor. Geralmente são 3. Ok. Então, vou manter mais ou menos isso. Eu só não sei ainda como eu vou dividir o assunto. Eu vou ver de acordo com a quantidade de assunto. Eu sei que não será uma prova só de cinemática, tá? Então, a cinemática é mais alguma coisa. Então, a gente pode botar, por exemplo, cinemática e lei de Newton. Depois botar energia, movimento e dinâmica de rotação e uma só de gravitação. Pode fazer uma divisão mais ou menos assim. Mas aí, se der para dar gravitação. Então, vamos ver no decorrer do curso como é que a gente vai gerir isso, tá? Então, não tenho definido ainda. Como disse, esse curso não dei, tem tempo que eu não dou esse curso. Então, não tenho que ver. Certo. Na verdade, assim, gente, você fala atividade pontuada. O que acontece? A atividade vocês vão fazer aí onde vocês estão. Com o mundo para vocês consultarem, né? Então, vocês vão ter o mundo para consultar. Literalmente, tá aí. Então, não vejo sentido. A avaliação vai ser isso. Vai ser uma prova com um determinado gap de tempo para vocês responderem e me entregarem. Assincronamente. Né? Eu acho que nem pode fazer essa avaliação síncrona. Tenho que verificar isso. Então vai ser isso. Assincronamente. Eu vou dar um gap para vocês. O gap é esse aqui, de tal hora até tal hora, me entregue. Lanço lá, vocês vão fazer essa avaliação de vocês. Nunca dei, não. Física 12 é uma matéria que nunca em minha vida eu dei. Eu tenho 11 anos de IFBA e já tenho um rodadinho antes. Dei aula 1 ano e meio na UFBA e superior, né? E antes disso eu já dava aula em ensino médio, cursinho, aula particular, etc. Mas nunca dei Física 2 do superior. É um assunto que eu nunca dei. É uma área da física que eu nunca dei. Já dei 1, 3, 4. 1, 3 e 4. E algumas matérias específicas do curso de Física.
Mas de engenharia nunca dei, não. Tá? Não é por nada, não. É questão mesmo que não aconteceu. Um dia acontecerá. Não tenho preconceito com nenhuma área. Inclusive, a Física 2 é bem interessante. Pode acontecer. Não sei. A tendência é que no próximo semestre as coisas tendem, né? Se continuar do jeito que está, a pelo menos ir para o ensino híbrido, né? Então vamos ver o que acontece. Tende a normalizar, né? Normalizar não, né? A menos desnormalizar. Né? Então tende a pelo menos ao ensino híbrido. Não sei como é que está essa questão, mas vamos ver no decorrer do caminho. Bom, então basicamente é isso. Conteúdo já falei, livro já falei. Para desse preâmbulo de como serão nossas aulas síncronas, assíncronas. Nessas aulas assíncronas, eu colocarei para vocês agora, dessa próxima sexta-feira, para vocês fazerem uma revisão do ensino médio, alguns assuntos do ensino médio, vetores, cinemática, se possível avançar, se der tempo, avançar para uma coisa de dinâmica, ótimo, mas não precisa avançar para dinâmica agora não. Vetores, revisão de vetores, cinemática, para mim está de bom tamanho, fazendo alguns exercícios, tá? Então está de bom tamanho e pode pegar agora no nível do ensino médio. Pode pegar o Ramalho, o Alberto Gaspar, qualquer livro que vocês tenham aí em mãos e trabalhar com ele, sem problema nenhum. Fale, Juliana. Sim, a intenção é essa. Eu não gravo para me ver depois. Eu vou me gravar e ficar depois me olhando. Olha como eu sou bonito. Não é por causa disso, né? É para vocês mesmo. Oi. Boa noite. Eu não sei se eu entendi bem. O senhor vai trabalhar com lista de exercício ou a gente vai ficar livre para utilizar os livros e escolher os exercícios? Eu digo assim, porque para mim a lista é bom para direcionar as avaliações. Né? Tá, entendi, Jefferson. Sim, eu vou disponibilizar a lista de exercícios, sim, tá? Para direcionar. Isso mesmo. O que eu quis dizer é que eu não farei lista com uma avaliação, porque o que eu chamo de prova já não é uma prova no sentido ordinário da palavra, porque vocês vão ter um mundo para consultar. Suas anotações, as minhas anotações, os livros, a internet, o universo para consultar, né? Então, e o tempo também será um gap maior também do que normalmente seria, 100 minutos na sala de aula sentado. Então, haverá um gap maior de entrega e haverá também, além desse gap maior de entrega, haverá também vocês estão em casa fazendo a prova do jeito que vocês quiserem. Então, por isso que eu chamo de prova por uma questão de costume, mas é uma avaliação. Tá? É uma avaliação dos moldes de lista. A diferença é que a lista, o pessoal passa 40 questões e eu não vou ter como corrigir. Só que agora na sala tem 41 alunos. Eu não tenho como corrigir 40 questões de 41 alunos. Eu tenho outras coisas para fazer na vida. Né? Então, não dá. Então, impossível. Então, não tem como passar lista. A não ser que eu passe lista e ABCDE. E aí eu vou marcando e vocês vão... Bom, é possível, mas eu não gosto, tá? Não gosto de fazer prova assim. Por quê? Porque um faz e o resto copia o gabarito, né? Então assim, apesar de que a formação é de vocês, né? A maturidade é de vocês, o curso é de vocês, se vocês querem passar por um curso de engenharia e sair sem saber nada, eu não pagaria para entrar no curso de inglês e depois de, sei lá, de 2 anos de curso, do you speak English? Alguém me perguntar, how are you? Eu não gostaria disso, né? De passar o curso de inglês e não conseguir assistir um filme sem legenda, sequer. Né? Se vocês querem passar por uma graduação de 4 ou 5 anos, sei lá quanto é o curso de vocês, e sair sem saber nada, ou quase nada, o direito de cada um. O sistema agora permite, ou seja, o sistema agora online está bem mais flexível, bem mais fácil passar, ou seja, praticamente não há reprovação, certo? Praticamente não há reprovação, por quê? Por causa do mundo que vocês têm aí, e muitas vezes, infelizmente, de pesca, né? Sendo bem sincero, vocês sabem disso mais do que eu. Me diga uma coisa, se vocês sabem, havia um movimento, antes da pandemia, de mudança Mudança da média? Isso.
Exatamente. Mudou não, né? Sabe dizer? Eu não sei. Ainda não, professor. Eu acho que quando retornar, pelo que eu ouvi falar, ainda continua a média 5. Ok, tá. Falando por cada final, porque se for média 7 tem final. Então, melhor ainda. Então, não temos final, então terão 3 avaliações mesmo. Obrigado. Certo? Bom, falando de avaliação, então basicamente serão 3 avaliações. Agora, como é que funciona a dinâmica, teoria e laboratório, que isso aqui é uma confusão dos diabos no final do semestre. Prestem atenção. Prestem atenção. Porque o professor explica, chega no final do semestre, professor, o laboratório está sem nota. Professor, não sei o quê. Professor, a meta está errada. Professor, é um negócio inferno. Prestem atenção. Tá? Isso. Obrigado, João. Então, assim, o que acontece? Nós temos a parte de teoria e laboratório. Na prática, formalmente, é uma única disciplina. Não existe esse negócio de física teórica e física experimental. É física teórica e experimental, compactada. É uma única disciplina. O que acontece? O que acontece é que a média no final é uma média ponderada das avaliações feitas. Dentro desse curso de 90 horas, 3 encontros semanais de 2 horas, 2 horas e 100 minutos. Então, nesse processo, vocês fazem 3 avaliações teóricas e algumas avaliações experimentais, que são os relatórios. Tá? Que são os relatórios. Que são os relatórios. Então, você faz a parte teórica e o laboratório. O laboratório gera uma nota, a teoria gera outra nota, essas 2 notas vão ser computadas para dar a média de vocês. Então, é uma nota final, um conceito final que vocês vão ter do curso. Não são 2 independentes. Professor, se eu perder na teoria e passar no laboratório, perder com 0 na teoria, desculpa, e passar com 10 no laboratório, o que acontece? Bom, fazer a média. Fazer a média. É uma média ponderada, certo? Qual é o peso que nós estamos trabalhando? 25% para o laboratório e 75% para a teoria. Isso é o combinado do departamento de física. Então, 75 teoria, 25 no laboratório. Ora, se você tirou 10 no laboratório, significa que sua nota é 2,5. Sua média final. Ou seja, você está reprovado. Contrário, tirei 0 no laboratório, tirei 10 na teoria. No conceito, fez 3 provas, tirei 10 nas 3, a média dá 10. Você está com 7,5 de média. Está aprovado. Tá claro? Basicamente é isso. Então, 7,5 mais 2,5 dá 10. Para você fechar com 10 na disciplina, você tem que tirar 10 da teoria e 10 no laboratório. Então, você 7,5 mais 2,5, 10. Fechou. Tá, só um minutinho, Jeff, só concluir o raciocínio. Então, é essa a dinâmica. São professores diferentes. As disciplinas funcionam como se fossem diferentes. Vocês vão ver que não há uma conexão direta entre o que eu vou ensinar aqui e o que vocês vão ver no laboratório. Por quê? Por várias razões. Mesmo que eu fosse o professor das 2 disciplinas, da prática do laboratório de vocês, não conseguiria conciliar. Porque hoje, já vou começar a falar sobre algumas coisas, se der tempo aqui, eu vou começar a falar algumas coisas de cinemática. No laboratório, a gente vai gastar uns 3, 4 aulas de teoria, explicando teoria de erros, processo de linearização, blá, 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 até fazer o primeiro experimento, que não é de cinemática. Então, assim, não há realmente uma relação, uma correspondência entre o conteúdo da teoria e o conteúdo da prática do laboratório. São complementares no todo, mas não por semana. Então, isso passa a ideia a vocês de que fossem como se fossem 2 disciplinas distintas. Mas é uma única disciplina. E já te passo a palavra, Jefferson. Só que é uma única disciplina. Então, o que acontece, então? Aí, o professor de teoria é quem lança a nota final da disciplina. Então, não sei quem é o professor de prática de vocês. Digamos que é Bené, supondo aqui, é Bené. Aí, no final do semestre, o Bené vai me dar a nota dele do laboratório. Vocês tiraram do laboratório, a média final de cada um de vocês. Juliana tirou 8. Aí eu pego a nota de Juliana,
pego o 5 de Juliana tô chutando aqui, viu? Não é profetizando não, viu, Juliana? Ô, professor, tomara que você profetize. O 5 tá bom, é bom? Eu Não, achava que eu tava... 8. Então, 8 e 5, vou fazer a média, 8 vezes 0,75. 5 vezes 0,75, 8 vezes 0,25, vou ter sua média, vai lançar lá a sua médiazinha no final. Se essa média final der maior que o 5, maior ou igual, está aprovada. Menor ou igual, nesse caso, estaria aprovada, obviamente. Então, é assim, só que existe uma caderneta, presta atenção nisso aqui agora, existe uma caderneta só de laboratório. Então, tem lá, P alguma coisa atribuída ao professor do laboratório. Essa caderneta só existe com uma finalidade. Qual é ela? A finalidade dessa caderneta é para o professor lançar as suas aulas lá. É só isso. Não é nem para lançar nota. Eventualmente, o professor pode lançar nota do laboratório lá. Mas essa caderneta só existe para controle das aulas. Então, quando você pega o histórico de vocês, ou sei lá, não sei como, vocês olham o histórico de vocês, vai ter lá, no final, um P sem nota. Ignore. O que vale é o que está no T. O T01. É essa média que vale. A do P podem ignorar, porque é uma caderneta meramente demonstrativa, para controle do IFE, para controle do professor das aulas dadas. E somente para isso. Tem professor que lança as notas do laboratório também lá. Ótimo. Melhor ainda. Eu mesmo não lanço. Eu pego a nota, eu faço uma planilha à parte no Excel e encaminho para o professor da teoria. O professor está aqui, as notas de todos os relatórios e a nota final. Aí ele vai lá e pega e joga no swap. Entendido? Jefferson, fale. Então, professor, era só para entender, as aulas da quarta-feira são aulas... o pessoal disse que eu deixei o braço, era só para indicar que eu queria falar depois. Sim. A quarta-feira a gente tem a aula síncrona, que seria essa aula teórica que nós temos agora, e na sexta será a aula relativa ao laboratório com outro professor. É isso? Isso, exato. Eu estou perguntando porque na matéria de química, que é na sexta, tiveram alguns problemas de pessoas que conseguiram se matricular na aula teórica e, por algum motivo, precisaram solicitar a inserção da aula prática. E aí o professor, que é o Dilton, né, Dilton Sodré, estava orientando as pessoas a procurar a CAI, enfim. Mas nesse caso, na sexta-feira, vai ficar a aula de laboratório e a de hoje é a aula teórica. Perfeito. Mas entendi. eu não entendi. Há choque de laboratório com outra disciplina? Não. Tiveram alunos na turma, um aluno especificamente, não me lembro o nome dela agora, que ela conseguiu se matricular na aula teórica de sexta-feira, só que ela não aparecia para Dilton na aula de prática, né? E aí ele disse que ela precisava entrar em contato com o CAI para poder... Mas nesse caso, não. Coordenador aí para resolver isso aí. Não, tá entendido. Entendeu? Então, assim, o horário de vocês, acho que o segundo horário, né? Na prática na sexta? Exatamente. Não. Mas a prática na sexta, vocês Deixa eu entender. É teórica, vocês têm prática na sexta... Eu acho que você tá A teórica na sexta, que horário? É o primeiro ou segundo horário, não lembro. Olha, eu tô vendo aqui, eu tô com o swap aberto aqui. Tá aparecendo para mim de 18h40 às 20h20. Física 1. Pronto. Isso, Física 211. Física 1, mas é teoria. Isso, aí. é teórica. É T. A nossa Não? prática, É teoria, o número professor, aqui a é prática é 18h40, segunda-feira. na segunda-feira. A prática é segunda. Então tá acontecendo. Outro dia. Então tá acontecendo comigo o que aconteceu com essa. Então tá acontecendo comigo o que aconteceu com essa colega. Eu não estou matriculado na parte prática de física. Segunda-feira no Então, primeiro horário. exatamente. Jefferson, Outro problema que todo semestre tem esse problema. O pessoal da GRA ou da DGTI, não sei, não entende. Justamente acabei de explicar. Isso que eu acabei de explicar para vocês, eles não entendem. Eles acham que prática é uma coisa e teoria é outra. Então você pode matricular na teoria e matricular na prática. Aí você vai percorrer. Se você não faz, se o professor não esclarece isso no começo do semestre, você faz o curso inteiro só teoria. Chega no final, você está reprovado. Entendeu? Porque você não fez a prática. Então, tomar cuidado com o texto do curso você não fez. Qual seria a orientação, professor? É procurar o coordenador para poder... Coordenador e comunicar. Ó, professor X, eu estou matriculado na teoria e não estou matriculado em nenhuma prática de Física 1. Nessa condição que eu estou hoje, eu não sou aprovado, né? Mesmo que eu consiga... Não sei porque você não fez o curso de teoria. Entendi. Você não fez um terço do curso. Você não Vou teria enviar, feito 33% do curso.
Vou enviar um e-mail aqui agora, então. Mesmo que você tivesse 3,10 aqui nesse curso, e ser aprovado, porque com a média 0 no laboratório, você não cursou o laboratório. É diferente. É uma coisa você cursar e tirar 0. Outra coisa você não cursar. Então você tem um terço da carga horária reduzida. Entendi. Então procurem, quem tiver, faz o contato, rapidinho, Jefferson e o Patrícia Jackson, um minutinho. Então é isso, procurem, tá? Quem tiver com a situação parecida. Não lembro quem levantou, Patrícia levantou a mão, depois tirou, agora o Jackson pode falar. Professor, no caso, tem uma prática também no segundo horário da sexta-feira. Que é o P2, que é comigo. P2. É com o senhor mesmo, então. Ok. Não há problema. Se alguém daqui tiver no P2, problema nenhum. Se não chocar com nada de vocês lá, tranquilo. Tá? Mas a primeira aula vai ser nessa sexta mesmo, ou já teve uma na sexta passada? Não, teve aula não, vai ser nessa sexta-feira. Tá? Tá, ok. Tá? Então, a primeira aula será nessa sexta-feira, tá bom? Então, sem problema. Não tivemos aula nenhuma ainda. Patrícia, fale. Professor, boa noite. Boa. Pode falar. Recentemente, eu vi o senhor falar aí, né? Quem não se matriculou na prática, isso vai ter algum problema na nota? O senhor vai excluir da sua caderneta? Não entendi a pergunta, Patrícia. Você... desculpa, Joana. É porque o senhor está falando que quem não se matriculou sobre a teoria e prática, né? Mas acabou que eu não me matriculei na prática, eu só me matriculei na teoria. Isso vai acarretar em algum problema para mim? Eu não vou poder cursar a sua matéria? Sim, você está reprovada. Já está reprovada antes de cursar. Entenda, não existe teoria e prática separada, é uma disciplina só. Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Cálculo, são três encontros, cálculos semanais, né? Carga horária? Não lembro. Pronto, aí você está cursando 2. Você está indo para 2 aulas. É isso que está acontecendo. Entendi. Seria isso, entendeu? É como se você tivesse cálculo, dividisse uma turma de 2 e uma turma de 1. Você só está cursando essas duas. É isso que funciona. Então, não há essa possibilidade. É um erro do sistema, é um erro do pessoal do GRA. A gente já explicou a eles lá, do GTI, como funciona. Porque o que deveria acontecer é vir o pacote pronto para vocês. Quando você escolher T1, já vi junto com o T1 o P2 ou o P1. E quando você escolher esse T2, já vi junto com o T2 o P1 ou o P2. Já deveria ser um pacote pronto. A não ser em alguns semestres que a gente às vezes abre mais disciplina, mais opções de horário. Que aí você tem a opção A, B, mas o sistema só poderia deixar você se matricular uma vez que você já escolhesse o T, as duas de T, e uma de P. Não deveria deixar passar T sem P e P sem T. Não deveria, atrapalha mesmo, uma confusão. Aí ocorre isso, o risco. Já aconteceu em física, de aluno cursar metade do curso sem teoria, sem prática. Eu falei, você está reprovado, sinto muito de dizer. Não posso fazer mais nada. Não há o que fazer, Entendeu? Então veja isso. Essas primeiras aulas de prática serão aulas teóricas. Eu depois vou orientar, não vou falar de prática hoje, na prática eu vou falar na sexta-feira. Tá? Senão a gente vai levar muito tempo aqui. Mas, entendam, é uma única disciplina. Inclusive, eu vou alertar os meus colegas diante disso, mandar um alerta para orientá-los nesse sentido. Porque está acontecendo esse tipo de coisa, não é a primeira vez que acontece, para que vocês fiquem atentos a isso. Tá? Divulguem isso entre os seus colegas também, que vocês souberem que está em uma situação parecida com essa. Digam a eles, olha, vocês estão em situação irregular. Vai ser reprovado, não tem jeito. Você não cursou. Simplesmente você não cursou, você vai tomar 0 lá. 0 e 0 em presença também. Entendeu, Joana? Tem alguém na fila aí? De pergunta? Então é isso. Então, mais uma vez, esclarecendo, só existe uma matéria de física teórica experimental de 90 horas. 90 horas significa 3 encontros semanais de 100 minutos. Tá? Devido ao caráter síncrono-assíncrono, nós teremos somente um encontro semanal, presencial, assim, ao vivo, e nós teremos uma atividade na sexta-feira para vocês fazerem, eventualmente. Pode ser que eventualmente que não tenha nada. Mas sempre terão exercícios para fazer, né? Não, ao vivo, online, tá? Se eu falei presencial, me desculpe. Quer dizer síncrono. Quando eu falei presencial, eu entendo síncrono, tá? Se eu falei presencial. Um encontro ao vivo
síncrono e um encontro sexta-feira para vocês estudarem. Aí eu posso passar videoaulas para vocês assistirem, vocês podem resolver exercícios da lista, vocês podem, sei lá, fazer qualquer outra coisa, tá? Que eu indicar para você, gosto de dirigir, enfim, a gente vai ver. Então é isso, 100 minutos. E mais 30 horas de laboratório. Tá? Isso é importante, é uma disciplina só. Tá? Não existe 2 disciplinas. Bom, então o peso é esse, 75% da teoria, 25% da prática. Né? A prática, que é a parte experimental, são alguns relatórios, cada professor, sei lá, uns fazem 8, outros fazem 10, outros fazem 6, enfim. Tem um número de a gente vai ver quantos experimentos dá para fazer. Vocês vão fazer esses experimentos, vão obter lá uma média, e essa média será dada, né, ao professor da teoria para passar a nota de vocês no final. Diga, Daniel. Professor, em relação à presença, o senhor vai computar como? É isso. Estou pensando aqui ainda, tá? Eu não gosto de computar presença online. Sinceramente, eu não gosto. Por várias razões, né? A primeira razão é que você pode estar com a carinha aí e não está aí. Então, não sei, não tem como saber, né? A não ser que eu pegue lá no meio da aula, faça a chamada, pegue alguém de surpresa lá, sei lá, agora. Né? É uma possibilidade. Mas o que você pode assistir a novela aí, e só com prestar atenção aqui, que eu faço seu nome, presente, e botar assistir a novela. Então eu não gosto. Eu estou pensando aqui se eu vou computar. Talvez seja necessário, porque como são muitos alunos, pelo menos eu tenho um controle de quem está cursando e de quem não está cursando. Um controle meu, tá? Eu vou avaliar. Hoje eu não vou fazer chamada, hoje é o primeiro encontro, apesar de que a sala está cheia, mas eventualmente tem alguém ainda perdido, né? Das informações de swap, essas coisas, não veio e-mail, e eu mandei lá no início da semana, enfim. Uma série de questões aí, então hoje eu não vou computar. Eu vou depois ver a lista de vocês, abrir uma planilha do Excel para mim, e aí eu posso até fazer ao vivo também no swap. Vou pensar aqui, vamos pensar. Outra possibilidade também é vocês não sei nem se tem como, né? Aqui. Acho que aqui não tem como criar um documento, não sei. Você sabe? Que atividades? Não tem. Aqui dentro mesmo do Meet? O questionário? Não conheço esse recurso. O professor Luiz Vasquez, de cálculo, ele colocava uma marcação de presença, né? No Classroom. A gente ia lá e... Eu não sei, ficava disponível como se fosse uma atividade pra gente. A gente ia lá no horário... Mas não faz sentido nenhum. Você pode preencher aquilo em qualquer horário. Não faz sentido nenhum. Professor, mas você pode gerar ele estabelecia um link e aí você restringe até um determinado horário que pode receber resposta, entendeu? Eu sei, mas é muito trabalho. Eu prefiro chamar Joana, Juliana, Jefferson, Daniel. Quer criar um link toda vez que tiver aula, tem que criar um link, estabelecer o horário. E nada garante que vocês estão aqui presentes. Vocês podem preencher isso aqui lá, sei lá, no meio do jogo do Bahia lá. Entendeu? Então, entendeu? Vocês podem abrir o Google Classroom lá no Itacaré, no Luau. A Cione, no semestre passado, ela mandava a turma escrever presente no chat. E aí também não sei, mas entende? Mas eu vou ter que ficar rolando aqui. Aí vocês estão conversando um bocado de coisa. Aí eu vou ficar rolando aqui. Aí eu vou ficar, cadê você? Cadê você? Ah, não vi. Ah, professor, que ele estava presente, não estava, porque estava lá no meio da conversa entre Juliano e João. Enfim, não se preocupe com isso, não, esse é problema meu, tá? Esse é problema meu, não se preocupe com isso, não. Se eu não fizer chamada, vai ter todo mundo 100% de presença. Então, eu devo fazer chamada. Eu geralmente não faço chamada também, normalmente, na aula, mesmo presencial. Não me esquento com isso, não. Mas, assim, para mim é bom ter uma presença para um controle, para saber, assim, ó, Luísa faltou 52 aulas, não tem nem isso tudo de aula, mas aí Luísa vem lá, professor, fez de protesto dela lá, você é o próximo professor, você, não sei o que, eu falei, olha, tá bom, mas tá por aqui. Eu não assisti aula nenhuma minha, então... enfim. Entende? Então, essa questão aí, deixa comigo, que é uma questão burocrática que eu vou pensar como fazer. Pode ser que eu faça em uma, não faça em outra. Vai ver, tá bom? Vamos ao que interessa agora. Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que eu esqueci de falar?
Posso ter esquecido de falar alguma coisa, não sei. Eu acho que falei da nota de aula. A nota de aula, como disse, o quadro, para quem chegou depois, vai ficar disponível. Ou seja, o que seria o nosso quadro no curso presencial, eu vou fazer no Word, vou gerar um PDF e vou encaminhar para vocês, certo? O que for de... Então, vocês não precisam anotar o que eu explicar aqui. O que vocês precisam anotar é aquilo que eu falar aqui que vocês acharem importante. Então, você possa... Nem tudo que eu escrever, eu vou... Ou nem tudo que eu falar, eu irei escrever, obviamente, tá? Tá bom? Então é isso. Alguma pergunta mais para a gente começar nos cursos? Pronto, tô-lhe uma, tô-lhe duas, tô-lhe três, tá bom? Se eu lembrar de mais alguma coisa do correr do caminho, eu falo. Então, possivelmente 3 avaliações, eu vou chamar de avaliações assíncronas, porém com um intervalo de tempo definido, provavelmente será na sexta, né? Provavelmente na sexta, no horário de aula, né? Então, 3 avaliações naquele horário ali, e aí vocês vou passar para vocês preenchem a avaliação. Ah, lembrei. Sobre avaliação. Eu posso falar isso depois, mas vou falar logo agora. Mas quando eu for fazer a avaliação novamente, eu vou falar novamente. Olha, tem umas escaneadas que vocês fazem aí que são muito, muito bizarras, né? O papel fica todo preto, cai de lápis, fica ilegível. Eu não vou corrigir isso. Aqui agora, nesse momento, tem 45 alunos. Não sei se tem alguém com conta duplicada, não sei se tem alguém perdido aqui na turma, não sei o que está acontecendo. Eu sei que tem 45 alunos aqui nessa aula agora. Eu não vou ficar catando, tentando ler, olhando, botando uma lâmpada em cima assim, para tentar decifrar o que você está escrevendo ali. Não irei. Então, primeiro ponto, organizem a prova. Segundo ponto, no processo de escaneamento, existe um aplicativozinho chamado... Isso vocês deveriam saber, né? A tal da geração Z que não sabe mexer num aplicativo no Excel, mas enfim. Cadê? Estou procurando ele aqui. Deixa eu ter o aplicativo até demais aqui. Cadê o Feliz? Aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. É esse CS aqui, ó. Amigo, deixa eu ver. É porque tela com tela não fica muito legal. Esse CS aqui é o Can Scanner. Esse aplicativo... mas aí você precisa... mas aí teria que ser com celular, né? Mas por que eu gosto desse aplicativo? Porque eu gosto dele. Pode ser que tenha alguns outros equivalentes. É porque ele, quando você escaneia, ele tem uma opção lá embaixo de aprimorar. Então ele limpa tudo, fica parecendo um papel assim, ó. As sombras, ele tira todas essas sombras que fica. Então fica parecendo que você... enfim, você escreveu ali numa mesinha digitalizadora. Fica com uma qualidade muito boa. Deixa eu abrir uma nota de aula minha aqui, só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Ele vai ficar com a marca... de graça, ele vai ficar com a marca d'água lá embaixo, escaneado pelo scanner. Enfim, não tem nada com isso, o problema dele. É uma prova, não é um documento, então não tem nenhum problema com isso. Deixa eu pegar aqui a aulas... Enfim. Abre uma nota de aula qualquer aqui. Cadê, filho? Não tô achando minha nota de minhas aulas. Aqui, achei. Vamos pegar aqui quântica. Eu vou só compartilhar a tela aqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Ó a qualidade que fica, tá vendo? Ó, isso eu escaneei com fotografia do celular.
Ó, qualidade. Ele bota aqui esse aqui embaixo, escaneado, pena. Aqui você bota aprimoramento, aí eventualmente aparece uma sombra aqui na hora de tirar foto. Ele elimina até a sombra. Claro, quanto melhor, mais luz no ambiente, melhor. Né? Principalmente luz solar. Mas olha a qualidade que fica, tá vendo? Bem nítido, tá vendo? Então, assim, gente, fazer o negócio arrumadinho, tá vendo? Isso aqui foi escaneado por mim. Isso aqui eu fiz manuscrito e fui tirando foto. Então, use esse aplicativo, pelo amor de Deus, ou algo similar. Me mandem a prova inteira em um único PDF. Não mande questão 1, PDF 1. Questão 2, PDF 2. Questão 3, PDF... Tudo em um único PDF. Mesmo que vocês façam papéis separados, depois, na hora da foto, você pegando uma sequência, ele gera um único PDF. Ele já gera o PDF na foto, já gera no formato PDF. Você clica lá, aparece um PDFzinho em cima, você clica lá, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Eu tenho que ensinar as coisas básicas para essa tal dessa geração Z. Deixa eu abri-lo aqui e mostro aqui. Então, ele já gera... Para de compartilhar a tela. Vamos para capturar qualquer coisa aqui aleatória. Pronto, ó, não sei se vai dar... é ruim que não vai dar para ver a tela, infelizmente não dá. Né? Então, eu capturei aqui a tela, aí eu aperto aqui seguir, e aqui embaixo aparecem os botões. Aqui embaixo vai aparecer os botões. Sem sombra, o original, sem sombra, clarear. Aí tem várias pré-configurações. Várias pré-configurações. E aí, pronto, fez isso. Dá OK aqui embaixo. Uma setazinha de OK. Aí aqui em cima aparece, não vai dar para ver? Não dá para ver aqui não, aqui em cima. Esse botãozinho, ó, PDF. Quando você clica aqui, ele já gera um arquivo PDF aqui, que vocês não estão vendo porque é tela com tela. Né? Muito brilho. Então já está com o arquivo aqui. Aí depois aqui o botãozinho de compartilhar em cima. Pronto, manda para o Zap, manda para o e-mail, manda para vocês quiserem. Então, não, de graça, totalmente gratuito. A diferença é para você pagar, tem alguns recursos a mais que paga, por exemplo, para tirar a marca d'água. Tem uma marcazinha aqui escaneado pelo CanScan. Para tirar aquilo ali só pagando, mas não precisa, pode deixar lá, não tem problema nenhum, é só prova. Essa dá para usar gratuitamente, tranquilamente. Não tem todos os recursos que precisa. Tem uma função que quando o negócio fica meio torto, ele arruma, ele ajeita, ele deixa o negócio mais retinho. Então, assim, eu ensinando o óbvio para vocês, tá? Porque é necessário, tá? Então, preste atenção nisso. Já tá certo. Não tenho a menor ideia do que seja. Então, você tem esse recurso, por favor, um único PDF. Tá? Um único PDF. Estou deixando aqui gravado para depois não dizer que eu não sabia. Um único PDF com todas as questões. Porque senão, quando eu abro o Classroom, tem questão 1, questão 3, questão 5, eu fico catando. E eu faço o quê? Eu pego todas as provas, baixo tudo num arquivo, numa pastinha só, e aí vou uma por uma. Então, em um único arquivo só, legível, tá? Em PDF. O pessoal me manda até PNG com foto manchada. Eu não vou abrir. Certo? E se mandar 3 PDFs, eu vou pegar um aleatoriamente lá, talvez o último que enviou, e vou corrigir ele. E os outros... Não tenho culpa. Estou comunicando desde já para não termos problema lá na frente. Voltarei a isso quando, na véspera da prova, quando a gente for fazer a avaliação, eu vou falar isso novamente, tá? Mas está aqui gravado. Pronto? Então vamos em frente. Porque agora todo mundo é lindo, maravilhoso. Depois que o bicho pega, né? Aí todo mundo começa a chorar e xingar o professor, seu miserável, seu ignorante, sanguinário, então que é o mal dos alunos, etc, etc. Tá? Então, estamos falados. Diga. Rapidinho, professor, só uma pergunta. O senhor pretende ou tem alguma ideia mais ou menos de quando vão ser as avaliações do senhor? Tipo assim, tem alguma estimativa? Nenhuma, zero. Completamente zero. Mas eu vou avisar assim, não vai ser assim, gente, sexta-feira é prova, avaliação. Não vai ser assim não, tá? No entanto, entretanto, vocês têm que... Isso não pode deixar acumular assunto, obviamente, tá? Isso é um princípio básico. Isso é um princípio básico de estudo que eu sei que na prática não é aplicado, mas como professor eu tenho que dizer, né?
Não sei quantas disciplinas vocês estão fazendo esse semestre, mas é o princípio básico, não deixa acumular assunto. Mas eu vou avisar com uma certa antecedência. Quando eu vir que já estou chegando no final do assunto que eu previ para a primeira avaliação, eu vou dizer com pelo menos 2 semanas de antecedência. Ó, gente, de hoje a 15 vai ser a nossa avaliação. Então, geralmente eu faço assim, tá? E sendo Eu pergunto, na verdade, porque eu trabalho em regime de escala, entendeu? É só para eu saber, porque eu vou precisar pedir folga no dia, entendeu? Entendi. Tá bom. A gente conversa, tá? Se tiver que flexibilizar, se acontecer de algum imprevisto, eu avisei muito em cima da hora, não vai conseguir trocar sua escala, a gente fala comigo, a gente vê o que é que faz, tá? A gente flexibiliza, faz outra avaliação de outro horário, não tem problema não. Mas vamos evitar isso. Tá bom. Então, vamos lá? Começar a brincar? Vamos começar a brincar. Então, vou compartilhar aqui uma telinha do Word. Perdoe-me a minha caligrafia, porque já não é muito estilosa, né? Já não tem uma caligrafia... Eu vou numerar as aulas, só para... Não vou numerar não, que depois eu vou perder. Vou botar só data. Data 18 de agosto. Perdoe-me a minha caligrafia, já não tenho a caligrafia muito bonita, mesmo no quadro. Aqui, então, não, a mesa digitalizadora é um bom recurso, mas não ajuda, tá? Nesse sentido. Então, o nosso primeiro tópico que nós vamos trabalhar aqui, começar a introduzir agora. Deixa eu já fiz uma coisa aqui. Já fiz. O tópico que nós vamos começar a trabalhar agora é o sistema de referência, tá? Primeiramente, gente, a física, a frase minha, tá? A física, eu sempre digo que a física é a ciência do referencial. Tudo, absolutamente tudo que nós estudamos em física dependerá de uma coisa chamada sistema de referência. O que é um sistema de referência? Vamos voltar um pouco na história para entender como é que esse conceito vai surgir. A física, tal como conhecemos, ou a ciência moderna, tal como a conhecemos, ela começou a surgir no século XVII. Né? No século XVII. Particularmente com o matemático e filósofo René Descartes e com o físico, astrônomo, conhecidíssimo de vocês, Galileu Galilei. Então, o que o Descartes faz? Até então, existia a física, os fenômenos naturais eram tratados pela que nós poderíamos chamar de filosofia da natureza. Então, existia a filosofia, né? A filosofia, basicamente, a filosofia grega, até então, que predominava. Já existiam outros elementos não gregos, mas basicamente havia uma predominância ainda da filosofia grega, particularmente aristotélica. E a filosofia, e quando essa filosofia era aplicada aos objetos da natureza, né, do mundo natural, chamava-se essa física dessa filosofia de filosofia natural. O termo física vem do grego, que quer dizer justamente natureza. Physis é natureza. Vem do grego. Então, a filosofia natural e a física eram, nessa época, a mesma coisa. Fala de física. Inclusive, o Aristóteles ele tem um tratado, né? Um tratado chamado Física, onde ele vai tratar justamente dos fenômenos naturais. Onde vai falar dos fenômenos, vai lidar com os fenômenos naturais, a física. Então, você tem aqui, até então, a física, ou a filosofia natural, era isso. Era uma filosofia aplicada à natureza. O que René Descartes faz? Eu digo René Descartes, mas a coisa vai sendo construída, mas René Descartes é que dá o arremate e a configuração final, e o Galileu é que vai pôr aquele projeto em prática. René Descartes, para quem não sabe, é aquele filósofo que foi célebre, né, pelo pensamento, penso logo existo, né? Ele fala que existem no mundo 2 tipos de seres. Seres ou coisas. Em latim é res. R-E-S. Res. As res congitas e as res extensas.
que é isso? Perdoe, meu latim é péssimo, tá? Não sei pronunciar esse latim, mas é basicamente isso. Vou escrever aqui. Por enquanto eu vou usar res cogitas e res extensas. Acho que é assim que escreve, tá? O que são essas coisas? Para ele, as res cogitans são os objetos do pensamento. Eu vou fazer assim. As res cogitas são os objetos do pensamento. Está associado ao pensamento. Ao pensamento. À sensibilidade, aos sentidos. E à percepção. Tá? As res extensas são os objetos assim, e as qualidades. Esse termo último aqui é o mais importante. Vou botar até em destaque aqui. Qualidades. E a resistência seriam as quantidades. Quantidades, né? Seriam o quê? Os comprimentos, comprimento de um corpo, a massa de um corpo, o peso, etc. Seriam as quantidades. Então, René Descartes ele diz que a primeira res, é coisa, repetindo, era subjetivo. Que quando você olha para o azul, a percepção da cor azul é subjetiva. Quando você passa a mão sobre a superfície e você a vê áspera ou lisa, essa percepção é subjetiva. O que é subjetiva? É do sujeito. Não é uma verdade universal. É algo que o sujeito apreende e que pertence só àquele sujeito. E que essas sensações, por serem produzidas por nossa sensibilidade, pelo nosso tato, pelos nossos sentidos, são projetadas pela nossa inteligência. Os que cogitas tem a ver com cogitar, perguntar, pensar. Então são objetos do pensamento. Portanto, para Descartes, essas qualidades eram subjetivas. E sendo subjetivas, não poderiam constituir ciência. Ciência. Descartes, tá? Depois eu faço um comentário. No entanto, existe o mundo das quantidades. Esses mesmos objetos que tem cor azul, que tem aspereza, né? Que tem cheiro, que tem gosto, eles possuem, que são propriedades subjetivas, eles possuem massa, comprimento, velocidade, temperatura, etc., que são quantidades. O que é uma quantidade? É algo que pode ser mensurável, medido por um instrumento qualquer. Eu boto um objeto na balança e meço sua massa. Eu boto um sensor na estrada e meço a velocidade do carro. Eu pego um termômetro, coloco em mim, meço a temperatura e por aí vai. Então são quantidades. Essas quantidades são objetivas e, portanto, somente elas podem constituir ciência. Podem constituir a ciência. Tá? Então percebam aqui que há o mesmo objeto, ele possui ambas as propriedades das res cogitas e das res extensas. Quando eu pego uma bola de futebol, eu toco na bola de futebol, eu sinto ela lisa, né? A bola de futebol geralmente é lisa. Tem uns sucos, né? As cavidades que é da costura. Eu vejo a cor da bola de futebol, eu sinto o cheiro da bola de futebol. O gosto ninguém vai lamber uma bola de futebol, né? Ninguém vai lamber, espero que não. Mas, ou seja, os meus sentidos captam, percebem a bola de futebol, percebem a bola de futebol, as qualidades dela. No entanto, quando a gente vai para a física, o que a gente faz com a bola de futebol? A gente faz a bola de futebol, a gente faz isso aqui, ó. A gente diz assim, ó. Pega um objeto assim, ó. Diz, ó. Pronto. A gente pega, ó. Isso é uma bola de futebol. O que é uma bola de futebol, Roberto? É uma esfera.
É uma esfera com um certo raio, R, com uma certa densidade, ρ, com uma certa massa, M, né? Enfim, e eu posso atribuir aqui uma série de outras propriedades desse objeto. Então, perceba que o mesmo objeto ele possui duas características que, para Descartes, eram conflitantes. Uma subjetiva, que está relacionada aos nossos sentidos, ao objeto real, e uma característica que é objetiva, no entanto, é abstrata. É matemática, que são as das quantidades. Até aí alguma pergunta? Não, professor. Não, senhor. Tá, beleza. Se tiver perguntas, vocês podem me interromper, tá? Não levante a mãozinha não, que eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver o que vocês estão... Só estou vendo o meu Word aqui aberto, eu não consigo ver o que vocês estão digitando no chat, etc. Então, se quiserem fazer uma pergunta, abre o microfone, que quando abre o microfone eu já vejo o ruído da sala onde vocês estão, né? Aquele sonzinho... Eu sei já que já tem alguém aí, eu dou a palavra quando eu concluir meu raciocínio, tá bom? Então perceba que esse mesmo objeto aqui que nós chamamos bola de futebol, olha que letra linda. Esse mesmo objeto aqui que nós chamamos de bola de futebol, ele apresenta ao mesmo tempo qualidades, mas também quantidades. O que Descartes faz? Ele fala somente o segundo constitui ciência. Isso aqui te joga fora. Só que, gente, a filosofia está aqui. A filosofia está aqui. Nesse campo. Ele não está aqui nas quantidades. O filósofo não mede, não vai para o laboratório. Então, perceba que não vou entrar... esse assunto que eu gosto bastante, eu não vou me alongar muito por ele. Mas perceba que há aqui o que um filósofo chamado Whitehead chama de um bifurcacionismo. O que é uma bifurcação? Né? Que dirige. Você está indo por uma estrada única, de repente a estrada se divide em Y, por dois caminhos. Então, antes de Descartes, o objeto era visto como um todo. Descartes ele quebra o objeto em duas realidades. Uma realidade mais concreta, porém subjetiva, que é a realidade da sensibilidade, dos sentidos, cor, gosto, forma, etc. E outra modalidade que é das quantidades que são objetivas. No entanto, matemáticas e abstratas. Ou seja, essa aqui é filosófica, a de cima está relacionada à filosofia, essa de baixo está relacionada à matemática. Isso, por um lado, vai ser muito bom, porque nós poderemos fazer ciência de fato, poderemos ir ao laboratório, poderemos testar as teorias e não ficar meramente num campo especulativo filosófico. Porém, isso acarretará numa coisa, modernamente, que chamamos de uma ideologia moderna, que chamamos de cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo é a crença que a ciência moderna, a ciência que... Quando eu digo ciência aqui, eu estou me referindo a física, matemática, geologia, ou matemática não, física, química, biologia, geologia, ciência, enfim, ciência no sentido moderno. Então, que a ciência moderna, que a ciência pode responder a todas as perguntas do ser humano e que aquilo que a ciência moderna não pode responder ou é irrelevante, ou é secundário, ou simplesmente não existe. Ou seja, eu deixo de lado. Aquilo que a ciência moderna não dá conta, eu jogo fora. Eu lanço na lata do lixo. Por um lado, há algo bom aqui, que é justamente a introdução das realidades objetivas para perscrutar a natureza. Para investigar a natureza. E daí vai desenvolver a tecnologia pela qual nós estamos aqui conversando. Vai desenvolver a ciência, a medicina, a biologia, as vacinas, os antibióticos, os exames de imagem, etc, etc, etc. Telecomunicações globais, enfim, uma série de coisas que... Construções de prédios, enfim. Motores e por aí vai. Todo o desenvolvimento tecnológico humano vai se desenvolver a partir daí, grande parte dele. Mas, por outro lado, eu vou jogar fora coisas que, por exemplo, a ciência não é capaz de me dizer o que é ético e o que não é ético.
o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. A ciência não é capaz de me dizer se Deus existe ou não. Não há um experimento que eu faço no laboratório para dizer assim, olha, caiu, então Deus existe. Não caiu, Deus não existe. Só um minutinho aqui, gente, rapidinho. Foi? Só um minutinho, rapidinho. Desculpe, gente, é o remédio do meu filho aqui, minha esposa estava perguntando. Voltemos. Então, então a ciência não é capaz de responder essas perguntas. E o que aconteceu com a ciência foi que a ciência se desenvolveu tanto que nós esquecemos essas questões e jogamos ela para segundo plano, essas questões para segundo plano. Então, por um lado, houve algo bom, por outro lado, também houve algo que, na minha visão, na minha concepção, é terrível, né? Nós relegamos a filosofia, relegamos a ética, relegamos a outras, a religião, inclusive, a uma realidade, a uma importância secundária, né? Bom, voltemos então à nossa física. E por que eu estou fazendo essa introdução toda? Para mostrar, para justificar de sistema de referência. Então, a física moderna, a física tal como nós a entendemos hoje, ela vai surgir justamente quando esse elemento aqui ele é introduzido na filosofia natural. É quando a matemática é introduzida na filosofia natural. Então, a junção desses dois elementos aqui, a junção desses dois elementos aqui firmará o que nós hoje chamamos de física. Tá? O que nós hoje chamamos de física. Repito, já existe física lá em Aristóteles, né? Inclusive o termo foi cunhado por ele. Mas a física de Aristóteles não tem muito a ver com o que nós vamos fazer aqui. Física. Isso aqui se dá no século, particularmente, começa, né? É uma construção que vai levar alguns séculos, alguns anos, na verdade. Século XIX. Tanto que... Ou 19 não, perdão, falei... Não é 19 não, é 17. Perdão, 19 é outra coisa. A mecânica surgiu no século 17. Século 17. Tanto que o tratado, esse primeiro grande tratado de física, é o do Newton, né? O nome do livro é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Então, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Ele não fala de física 1, né? Então, o termo que ele utiliza é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Então, a física ela vai tratar com as quantidades. O que são quantidades? Quantidades é tudo aquilo que pode ser medido. É tudo que pode ser medido. Tá? Ou seja, hoje nós chamamos nós chamamos essas quantidades hoje de grandezas físicas. Nós as chamamos de grandezas físicas. Ou seja, tudo aquilo que é passível de ser atribuído um número e uma unidade é uma grandeza física. Então, a grandeza física é o quê? É um número mais uma unidade de medida. Isso é o que nós chamamos de grandezas físicas.
E é tudo aquilo que pode ser medido. Tá? Então, massa, raio, volume, distância, deslocamento, velocidade, aceleração, energia, força, quantidade de movimento, campo elétrico, campo magnético, enfim, uma série de coisas. Né? Infinidade de coisas. E aqui então surge a física. E aí nós estamos, então, no campo da mecânica. Então, mecânica, como eu já falei na introdução dessa aula de hoje, mecânica é o quê? É o estudo do movimento. Então, mecânica tem a ver, vem do grego, que tem a ver com máquina, relacionada à máquina. Então, a mecânica em si foi a primeira parte da física a ser desenvolvida, que natural, porque é o estudo do movimento. Esse estudo do movimento ele já foi realizado por Aristóteles, lá no século IV a.C. Só que não através dessas questões, mas não através aqui das grandezas físicas, das quantidades, somente a partir das qualidades. Né? Então, a partir da observação da natureza, Aristóteles construiu uma teoria do movimento. Uma teoria do movimento. Mas aqui nós estamos tratando da mecânica tal, no contexto já moderno, no contexto a partir do século XVII, particularmente, que é justamente quando há o surgimento da física, na concepção, na junção do conhecimento do estudo das quantidades, da introdução da matemática à realidade. Quem vai levar a cabo esse projeto aqui, que começa com Descartes, como eu esqueci de colocar o nome dele aqui, como eu coloco, vou botar aqui. Tá? Essas questões aqui é de Descartes, René Descartes. Então, quem vai levar a cabo esse projeto, então, o Descartes idealiza, essa é a concepção filosófica, mas quem vai levar a cabo isso aqui é um cidadão chamado, como eu já falei, Galileu Galilei. Século XVII ainda. Então, o que Galileu Galilei vai estudar? Bom, uma série de coisas. A gente vai falar de Galileu Galilei em outros momentos aqui. Então, Galileu Galilei, ele vai estudar, ele vai ter vários momentos, na verdade, mas as duas principais obras dele o discurso sobre os dois maiores sistemas do mundo, o copernicano e o aristotélico, chamado de simplesmente discursos, e o Duas Novas Ciências. Então, são duas obras. Na primeira, ele vai tratar mais da questão copernicana ptolomaica, do movimento da Terra em relação se a Terra é o centro do universo ou não, e como podemos provar isso. E contra-argumentar Aristóteles, né? Refutar Aristóteles. No segundo, ele vai fazer o desenvolvimento da teoria do movimento. Ele vai achar, por exemplo, que o movimento de queda livre ele é o tempo que o objeto, a distância que o objeto leva para percorrer certa distância é proporcional ao tempo que ele gasta ao quadrado. Ele vai achar essa relação. Ele vai achar o que nós chamamos hoje de equação de Torricelli, entre outras coisas. Então, o que Galileu vai fazer? Ele vai não só se preocupar com o observar o mundo, mas ele vai medir. Ele vai criar dispositivos de medição. Ele é o inventor do telescópio, não da luneta, mas do telescópio. Tá? O que é um telescópio? É uma luneta que nós usamos para observar o céu. A luneta já existia, me parece que é um alemão que inventou. O Galileu, ele vai pegar a luneta e vai olhar para o céu. Até então, não há nenhum registro de outra pessoa que tenha feito isso. Então, nós temos aí a invenção do telescópio, entre outras coisas. Então, entramos aqui Então, Galileu ele vai pegar as ideias de Descartes e aplicá-las à física, à natureza. E aí vai obter então ele surge aí, ele funda aí o que nós chamamos de mecânica newtoniana, mecânica galileana, mecânica newtoniana e galileana, ou simplesmente mecânica. Né? Ele começa a construir o edifício e Newton termina e, enfim. Galileu, na verdade, funda a base e que Newton vai erguer o edifício da física, da mecânica, em seus princípios. Bom,
Então, um pouco de história aqui para você nessa introdução. Onde é que entra a questão do tópico que eu coloquei aqui, que é o do sistema de referência, tá? Que é o tópico dessa parte aqui, dessa aula. Onde é que entra o sistema, onde é que entram os sistemas de referência nessa história? Ora, para eu estudar o movimento de algo, eu preciso de alguma referência. Antes de estudar o movimento de algo, vamos lá, antes de falar disso, vamos fazer um experimento de pensamento aqui. O Galileu, ele usava muito, tanto ele como Einstein, tem uma característica bem interessante, que eles usavam muito experimentos de pensamento. O que é o experimento de pensamento? Eu descrevo um experimento e vocês, a partir do conhecimento de vocês vão chegar a conclusões sem precisar necessariamente realizar o experimento. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um objeto aqui, uma esfera, uma bolinha, sei lá. Imagine que esse objeto está no espaço sideral, longe de qualquer corpo possível. Imagine que ele está no espaço distante de qualquer corpo. Tá? Pergunta. Ou melhor ainda, vamos extrapolar. Já que estamos no campo da imaginação, Deus criou o universo sem nada. Não existe planeta, estrela, não existe nada. Só existe o espaço vazio, lá escuro, preto. E Deus criou uma bolinha. Deus chama você, vem cá, e pergunta, olhando daqui, essa bolinha está se movendo? Responda-me. Como, professor? Não. O universo foi criado sem nada além dessa bolinha. Pergunta, essa bolinha está se movendo ou está parada? Está parada. Está parada. Não tem como saber. Não tem como saber. Por quê, gente? Como é que Depende você do vai saber? referencial. Porque não tem um referencial. Não tem, mas justamente não tem referencial. Depende do referencial, não tem referencial. O que é mover-se? Mover-se é aproximar-se ou afastar-se de algo. Ou, melhor, de maneira mais geral, variar a posição em relação a algo. Variar a posição. Porque, por exemplo, no movimento circular não há afastamento nem aproximação, no entanto, há movimento. Então, é mudar a posição no decorrer do tempo em relação a algo. Então, observe, em relação a. Esse termo, em relação a, é importantíssimo aqui. Ora, se só existe esse objeto no universo, não há sentido em falar em movimento do objeto. Porque não há nada com que eu possa comparar. Não há uma referência. Não há um ponto de referência. Então, para eu começar a falar de movimento desse objeto, eu tenho que, necessariamente, colocar aqui um outro objeto. Agora sim. Aí eu vou olhar o que está acontecendo entre esses dois objetos. Se essa distância, que eu vou chamar aqui de x, está variando no tempo, ou seja, se eu tenho um x de t, a posição que muda no tempo, eu digo que um dos objetos, pelo menos, está se movendo. Né? Ou seja, que há movimento. Eu posso dizer que há movimento. Eu garanto que há movimento. Agora, como saber quem está se movendo? Bom, mais uma vez, vai depender da referência. Se eu estou aqui, o Homem-Formiga está aqui sobre esse objeto, ele verá o objeto de cá, por exemplo, se movendo para a direita. Então, para esse cidadão aqui, vermelho, o objeto está se afastando dele e esse objeto não está se afastando dele. Logo, o de cá está se movendo, a direita está se movendo e o que está sob seus pés não está se movendo. No entanto, se eu colocar aqui um homem azul, ele vai ver o quê? Ele vai ver esse objeto sob seus pés parado e verá o objeto da esquerda se afastando dele. Então, para o homem azul, é o objeto da esquerda quem se move. Quem está certo? Hein? Os dois. Os dois. Boa. Ambos dentro do seu ponto de vista.
ambos dentro do seu referencial. Então, percebam aqui que na física, para estudar uma coisa tão simples como movimento, nós precisamos, primeiramente, de um ponto de vista, de um referencial, através do qual nós analisamos se algo se move ou não. Então, quando eu digo algo está se movendo, está implícito na pergunta em relação a alguma coisa. Quando eu digo o carro se move na estrada, está implícito aí em relação à estrada, em relação à árvore, em relação ao poste, em relação ao planeta. Né? Então, não há um movimento absoluto. O movimento sempre se dará, isso eu vou provar mais adiante para vocês, mas o movimento sempre se dará a partir de um certo ponto de vista. E esse ponto de vista nós chamamos de referencial. E não só o movimento. A energia cinética dependerá do referencial, a energia potencial dependerá do referencial, a quantidade de movimento dependerá do referencial, uma série de coisas de grandezas físicas, não todas, mas uma série delas dependerão do referencial que estamos observando. Né? Bom, então, se esse objeto então, se afasta, ele se afasta, como eu mostrei aqui, a uma certa taxa. Ou seja, uma certa distância ele percorre em um certo tempo. Não vou definir velocidade aqui agora, não é intenção, mas eu vou falar aqui de referencial. Então, eu preciso então ser capaz de olhar para esse objeto em cada instante e saber em que... Bom, vamos fixar agora um sistema de referência padrão. Eu vou fixar o meu sistema de referência nesse cidadão aqui da esquerda. Então, para esse cidadão da esquerda, esse objeto aqui se afasta para a direita. Tá vendo? Ele vai se afastando para a direita. Então, eu digo que esse cidadão aqui, ele está na origem do sistema de referência. Tá? Mas eu preciso ser capaz de dizer em que posição esse objeto está em cada instante de tempo. T1, T2, T3, aquele... O que eu faço, então? Eu pego uma coisa que o Descartes criou, sistema cartesiano, e aplico na física. E é isso que eu queria chegar. Então, nosso sistema de referência é um sistema cartesiano, um sistema de eixos, em que cada ponto do eixo é atribuído um certo valor, um certo número. Então, eu faço assim, eu represento assim. Tridimensionalmente, eu represento assim. Esse eixo eu chamo de X, esse aqui eu posso chamar de Z ou de Y, esse eu chamo de Z. Então, a cada ponto desse sistema de referência aqui, eu atribuo um número. A esse ponto em que esses eixos se encontram, eu chamo de... É a nossa origem, e ele recebe valor 0, 0, 0, ou seja, 0x, 0y, 0z. Então, se eu coloco um objeto aqui agora, uma bolinha, essa bolinha, ó, ela terá aqui uma coordenada em x, uma coordenada em z, vou fazer assim, e uma coordenada em y. Então, ela pertencerá a uma posição x, y, z. Então, meu sistema de referência, eu posso chamar de referencial R, é esse aqui, é um conjunto de 3 eixos perpendiculares entre si, os 3, né? Cujas coordenadas são x, y, z, que vocês viram lá na matemática e geometria analítica. O que eu estou fazendo é pegando aquele conceito matemático e aplicando agora a realidade, ao mundo real, ao nosso objeto aqui. Eu percebo que, só esqueci de concluir isso aqui, ó, que a física ela lidará apenas com esse ente aqui, ó, nunca com a bola real. E nesse ente aqui, e esse sistema de referência também, eu vou aplicá-lo ao mundo real, né? Ao meu objeto cartesiano, que é esse objeto aqui, que pode se mover. Então, se uma dessas 3 coordenadas mudar no decorrer do tempo, significa que o meu objeto está se movendo em relação a esse sistema de referência específico R aqui. Tá certo? Então, o que é o sistema de referência? Resumindo a nossa história de hoje, é um sistema de 3 eixos cartesianos graduados, ou seja, em cada ponto do eixo eu atribuo um número, de modo que eu posso localizar
um objeto no espaço e julgar o seu movimento. Tá? Por enquanto, é isso, que é o sistema de cartesiano. Na próxima aula, nós vamos adentrar mais um pouco nessa questão e vamos começar a atribuir os vetores, etc., que nós falamos de grandeza vetorial e grandezas vetoriais e grandezas escalares. Certo? Então vamos ficar por aqui, já está na hora. Eu também vou dar aula na sequência, vou parar para beber uma água aí no banheiro. Mas, basicamente, chegamos aonde eu queria chegar na aula de hoje, tá? Sistema coordenados. Dever de casa. Pega o livro de física básico, Ramalho, dá uma revisada nos conceitos de referencial e olha a parte também cinemática para essa semana, certo? Na próxima aula já vamos começar a introduzir a cinemática. Vamos dar um gás um pouquinho mais rápido aqui. Vamos devagarzinho, mas a gente vai começar a entrar na parte mais robusta do curso. Tá bom? Então, professor, obrigado. Pode falar. Boa noite. O Ramalho que você fala é o Francisco Ramalho, né? O livro? Deixa eu ver. Ramalho, Nicolau e Toledo. Isso, eu falo Ramalho, mas pode ser qualquer um. Esse aqui, eu ok. tenho essa versão, mas tem várias edições dele. Sim, ok. Eu gosto dele, tá? Eu gosto bastante dele. Mas qualquer livro que você tiver em mão já serve. Tá? Essa notinha de aula eu vou gerar o PDF daqui a pouco e mando pro grupo, certo? Aí eu sempre vou fazer isso. Certo, professor. Tá bom? Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa ainda? Senhor. Então pronto, gente. Boa noite, então. Até a próxima semana. Façam isso, por favor, para que a gente possa progredir de uma maneira mais dinâmica nas próximas aulas, tá bom? Boa noite. Assim que ela estiver disponível, eu compartilho com vocês. Tá certo. Valeu, professor. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau, professor. Boa noite. Até mais. Boa.